Jesus é o Senhor, irmão. Devemos estar sempre alegres quando estamos juntos para engrandecer o nome do Senhor, para que nós possamos, na comunhão, ganharmos sempre mais luz da palavra que tem chegado até nós. Então nós precisamos de ser tais pessoas que não nos distraímos com qualquer coisa, mas que sejamos sempre ligados a tudo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, bom que nós oramos ao Senhor, pedindo Ele que Ele fale no mais íntimo do nosso ser, que Ele se coloque no nosso coração uma atitude de sermos um com Ele. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos permitiu, o Senhor nos colocou aqui mais uma vez para termos comunhão na Tua Palavra. Não deixe que nada saia de nós que não seja totalmente ligado à Tua vontade, ao Teu Espírito, a tudo que o Senhor programou para a igreja. Por isso nós pedimos ao Senhor, nos salva até de nós mesmos, Senhor, para que nós possamos ver o Senhor como o Senhor quer, e não como nós queremos ver o Senhor. Por isso, peço que o Senhor nos perdoe e sonde o nosso coração, para tirar toda a impureza que tem chegado até nós, através de muitas coisas que tem nos cercado. Mas nós queremos que o Senhor seja a luz que nos ilumina, para podermos ver como o Senhor deseja que vejamos. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Irmão, ontem nós começamos a falar sobre essa palavra, que é identificando o uso das obras, da lei ou da fé. Esse identificar aqui, não é o identificar nos outros, é em nós que precisa ser identificado. Muitas vezes nós gostamos muito de falar, você está errado, você está certo, você tem que fazer desse jeito. Mas eu quero saber o seguinte, o que o Senhor mandou você crer? Qual que é a obra que Deus pediu que nós fizéssemos ou tivéssemos ela? Ele disse o seguinte, a obra de Deus é que creiamos no Filho dele. E encerrou o assunto. Mas às vezes nós queremos ainda fazer a obra para o Senhor. Então isso trouxe uma grande dificuldade para o povo de judeu, porque o que eles desejavam? Eles achavam que quando eles cumpriam a lei, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Mas nós precisamos de estar atentos que se a lei fizesse nós sermos salvos, todo judeu seria salvo. E os judeus hoje, nós sabemos, até nesses dias atuais, eles estão tendo dificuldades muito grandes com relação até à sobrevivência deles. Nós sabemos que não vai acontecer nada com eles, até certo ponto, porque o Senhor prometeu isso. O Senhor garantiu isso, que ninguém mais ia tirá-los de lá daquele lugar. Então, mas hoje nós queremos continuar falando sobre a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Vamos ler 2 versículos para nós, deve ser base para nós hoje. Então, em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Senhor Jesus. Amém? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, rios de água viva. Então aqui está falando, dando uma receita para nós, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem de Deus. Então ele fica habilitado quando ele recebe o ensino de Deus, quando ele é repreendido por Deus, e quando ele recebe a correção de Deus e a educação da justiça. Isso é o homem que pode ser perfeito para toda a obra de Deus, certo? Então aqui estão os princípios básicos que Paulo nos orientou. Não escolheu um texto, não escolheu um versículo isolado, ele não escolheu
para estabelecer o ministério, sendo a orientado por Deus, né? O apóstolo Pedro, ele até entendeu, porque o apóstolo Pedro ele teve as suas dificuldades, mas ele até entendeu isso, quando ele falou em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. É bom nós lermos? É bom, não é, irmão? 2 Pedro 2, 20 e 21. Achamos? Então, se achamos, vamos falar. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou revelação, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Capítulo 1. Todos acharam? Pode falar amém agora? Amém. Então vamos lá. Então, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, às vezes, nós pensamos que uma palavra, eu posso tornar uma palavra da Bíblia, como existem algumas pessoas que fazem isso, como ela é a solução do problema hoje da igreja. Vamos fazer assim porque essa é a solução da igreja. E nós sabemos que eu não posso pegar uma palavra e falar que ela é a solução. Porque a solução da igreja qual que é? Cristo. Cristo é a solução. Nós temos que crer como diz a Escritura. Então, se nós estivermos buscando outras coisas, outro artifício, nós estamos fora do que a palavra tem nos falado. Amém? Então, eu falo assim, nós temos que crer como diz a Escritura. Então, vamos ver as orientações. Irmão, nós vamos ler bastante a Bíblia, porque eu tenho muita dificuldade de falar as coisas que eu entendo, mas o que a Bíblia fala é melhor, tá certo? Então, veja só. Então, nós precisamos ver as orientações que o próprio Jesus deu. Nós sabemos que Paulo, ele foi alguém chamado para pregar o Evangelho. Por que ele foi chamado? Porque quem tinha o encargo de pregar o Evangelho no Novo Testamento, que o Senhor deu, foi para os judeus. Mas os judeus não aceitaram Cristo. Eles viam tudo que o Senhor fez, toda aquela condição que o Senhor estabeleceu, mas eles não conseguiram sair para pregar o Evangelho. O que saiu mais longe, que nós sabemos, foi Pedro, quando ele foi para a casa de Cornélio. Mas ele não foi, então o Senhor precisou levantar Saulo, ou Paulo, não é? Senhor Jesus. Então aqui, nós precisamos de começar a entender isso. O Senhor Jesus, hoje, existem grupos que fazem umas coisas que eu fico pensando, como pode, as pessoas pegam um versículo da Bíblia e faz dele, não é um versículo da Bíblia, pega um conhecimento secular e faz dele uma religião. Em Mateus capítulo 7, 21 e 23, o Senhor estava falando, agora eu queria que os irmãos entendessem o seguinte, com quem que o Senhor estava falando ali? Quando ele estava dando a programação do reino de Deus aqui na terra. Com quem que ele estava falando? Mateus 7, 21 e 23. A 23. Com quem que ele estava falando ali? Eu gostaria que os irmãos pusessem para fora o que eles entenderam. Vamos ler para nós falarmos depois? Vamos ler, é isso aí que eu quero saber. Agora nós vamos entender isso. Vamos ler todo mundo. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos, naquele dia,
Vamos dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós, em teu nome, não expelimos demônios, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Para quem que o Senhor estava falando isso aqui? Para que povo ele estava falando isso aqui? Para a igreja? Era para a igreja? Para quem que ele estava falando isso aqui, irmão? Hã? Que povo é esse que ele estava falando aqui, irmão? Para os judeus. Para os judeus. Por um lado, nós falamos para não, isso é para nós. Não, não era para nós. Era para o judeu que estava falando isso aqui. Muitos naquele dia, mas não fizemos isso, não fizemos no teu nome. Ele falou, naquele dia vocês vão falar isso. Que fizeram isso no meu nome. Mas eu vou falar, eu não vos conheci. Pedro não expulsou o demônio? Pedro não curou os outros? Fizeram milagre? Fez ou não fez? Agora ele falou assim, muitos naquele dia vão dizer, eu fiz isso, fiz aquilo no teu nome. Mas ele falou assim, eu nunca vos conheci. Qual que é o problema do Senhor falar, eu nunca vos conheci? Irmãos, vamos pensar. Vamos pensar. O que eles falaram? Eu fiz muito milagre, muitas coisas no seu nome. Não foi? E o Senhor falou assim, eu nunca vos conheci. Vocês percebem como é que é complicado isso? Não é complicado? Eu fiz muitas coisas no seu nome, mas o Senhor falou, eu nunca vos conheci. Ele sabia o nome do Senhor? Não tem um grupo aí que fala que se não souber o nome do Senhor não é salvo? Tem ou não? Esse grupo aqui não sabia o nome do Senhor? Eles são salvos ou não? O Senhor vai falar que não conhece eles? Não tem um grupo que fala que o nome do Senhor é Yoshua e não sei o que lá, não tem isso? Separou. E os judeus não sabiam o nome do Senhor? Esse grupo aqui não sabia? E o Senhor falou que não conhecia eles? Não aprovava o jeito que eles tinham feito? Senhor Jesus, vocês estão começando a entender, irmão, o que eu estou falando? Que o problema não é você saber o nome e querer que o Senhor faça milagre? O Senhor não fez muito milagre para os judeus? Fez ou não fez? E os judeus fizeram o que o Senhor queria? Não fizeram. Senhor Jesus, o que o Paulo chegou a falar? O judeu pede sinal. E nós pedimos sabedoria. Aqui vamos ver, nós vamos entender isso aí de uma forma mais profunda. Então vamos ler então Mateus 21, 43. Senhor Jesus. O que está falando aí? Acharam, irmão? Mateus 21, 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será e será entregue a um povo, os seus respectivos. Espera aí, o Senhor não estava falando para os judeus também? Era para eles ou não? O Senhor estava lá com eles, velho. O Senhor não saiu de ajudar. O Senhor só foi em Samaria, aquela vez que falou aquela mulher samaritana. Aqui o Senhor estava falando para eles, o reino de Deus vai ser tirado de vocês. O reino de Deus vai ser tirado de vocês. E se vai ser tirado deles, e vai dado para um povo que dá. Ele falou para algum de vocês. Ele falou para um povo. O Senhor tirou o reino de Israel? O que é o reino de Deus hoje na igreja, para nós? É a igreja que nos coloca Deus reinando em nós, não é isso? Senhor Jesus. Então aqui ele está falando, olha, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e dado para um povo. Onde e para quem ele falava isso? Para os judeus. Não era para os judeus? Sabiam o nome do Senhor? O nome dele? Sabiam. Agora vamos para o versículo, capítulo 24, versículo 5. Por quê? Virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E enganarão. O que está querendo dizer aqui? Muitos vai vir falando que ele representa Cristo, que ele é o Cristo, e vai enganar muitos.
E vai enganar muitos. Para quem que o Senhor está falando isso aqui, irmão? Para os judeus. Muitos vão vir e vão enganar vocês, para dizendo, eu sou o Cristo. Não vamos entrar nisso, mas se os irmãos quiserem, depois, para a gente ter uma comunhão sobre isso, ele fala que o templo vai ser reedificado e vão colocar uma imagem lá dentro. E vai enganar primeiro quem? Os judeus. Os judeus. Senhor Jesus. Então ele falou assim, ó, muitos virão em meu nome, enganarão. Isso vai acontecer até na última hora. Por ter feito o quê? Por ter desobedecido, rejeitado o Senhor. Vocês sabem onde está escrito isso? Zacarias, capítulo 13. Eles precisam reconhecer o Senhor. 13. Vamos ler 3 versículos, 7 ao 9. Para os irmãos entenderem o que nós estamos falando agora, irmão. Porque às vezes nós estamos pensando, nós às vezes pegamos o texto do Evangelho, que foi falado para os judeus, e falado para nós. Irmão, para nós, quem falou para nós foi uma outra pessoa. E vou mostrar por quê. Tá certo? O 7, acharam? Zacarias é um livro um pouquinho antes de Mateus. Zacarias 13. É antes. Antes de Mateus. Versículo 7. Amém? Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos exércitos: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Voltou para Israel, não está lá? Aí ele fala assim: farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará nome, e eu ouvirei, direi: é meu povo, o Senhor é meu Deus. Ali eles vão chegar naquele ponto que eles vão ser cercados de uma situação muito difícil, e eles vão acordar e dizer: nós estamos assim porque crucificamos o Filho de Deus, aquele que veio. Elas vão invocar o nome do Senhor. Oh, Yoshua, sei lá, Senhor Jesus, quem tiver lá que for brasileiro, fala Jesus, né? Senhor Jesus. Então ali vai ter essa condição para reconhecer que eles são filhos de Deus. A última palavra que deu para os discípulos, o Senhor, né? Ele deu para os discípulos, orientando sobre o reino, está em Mateus 28. Qual que foi a palavra que ele deu lá? Mateus 28, a partir do versículo 18. Foi o que ele falou? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa foi a última ordem que o Senhor deu para os discípulos, não foi? Vocês lembram disso? Mas quando ele deu essa ordem, ainda ele estava em Mateus falando sobre o reino. Mas quando nós chegamos em João, capítulo 1, versículo
11 a 13, teve uma situação ali que o Senhor falou, que João falou, não foi? O Senhor falou através de João, né? Capítulo 1 de João. 11 ao 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. O outro versículo, 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha, veja que coisa. Aqui ele está falando assim, ó. Ele veio para o que era seu, para os judeus, mas eles receberam? Não. Mas todos que creram, que o receberam, ele pode se tornar filho de Deus. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque nós cremos na palavra do Senhor. Aí nós ficamos assim. Bom, mas espera aí. Os judeus creram no Senhor. Creram, não creram. Mas os judeus tinham uma preocupação. Agora vamos para Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O que os judeus tinham interesse? Qual que era o interesse do judeu mesmo? Se nós olharmos, irmão, o interesse do judeu é que viesse um rei que acabasse com os romanos, acabasse com tudo e devolvesse o reino para eles. Esse era o interesse dos judeus. Então, quando o Senhor terminou para os discípulos, irmão, agora vamos pensar bem, ele falou isso para os discípulos. Então, no dia que ele ia ser assunto aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Ele estava preocupado com o quê? O reino de Israel. Olha, irmão, que é isso? O Senhor estava preocupado deles, fazia a vontade de Deus em toda a terra, e estava preocupado com o reino de Israel. Dá para os irmãos entender isso? Aqui o Senhor encerrou o programa do Senhor. E ele falou: Senhor, aí respondeu-lhes: não vos compete a conhecer o tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Isso é Deus que vai fazer com vocês. Ele vai ter uma autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até sereis minhas testemunhas. Tudo que nós lemos na Bíblia agora, o irmão tem razão, tudo que nós lemos na Bíblia que o Senhor fez com eles, veio para testemunho que o Senhor é o Rei dos judeus. Ele é o que manda, ele que veio governar para os judeus. Então, ele fez isso para os judeus. Os judeus não receberam, mas quem creu, recebeu essa condição. O problema agora está em nós fazermos as coisas por fé. Tá, irmãos? Fazemos por fé. Então, agora, nós podemos perceber, depois de tudo isso, o motivo do Senhor ter levantado Paulo. Agora nós sabemos por que o Senhor levantou Paulo. Por que o Senhor levantou Paulo? O Senhor levantou Paulo exatamente porque o povo de Israel não conseguia sair dali, porque estava preso na lei. Até o Pedro mesmo, quando ele foi para a casa de Cornélio, o que ele falou assim? Cornélio, você está sabendo o seguinte, tem uma coisa que eu vou te explicar. É proibido um judeu sair da casa dele e entrar na casa do outro, comer com eles, é proibido. Mas ele tinha tido a visão? O lençol não desceu? Falando com ele: Pedro, mata e come. Pedro, mas Senhor, irmão, se a gente observar bem ali, o Senhor falou com Pedro: Pedro, mata e come. Não fale, Pedro, que é imundo aquilo que eu purifiquei. Se eu purifiquei, se o Senhor morreu e purificou, agora, eu gostaria que os irmãos pensassem o seguinte, vamos pensar, o Senhor, quando ele morreu e ressuscitou, ele apareceu para Pedro algumas vezes, não apareceu? Quantas vezes? O senhor lembra disso? Os irmãos lembram? Uma vez quando ele estava pescando, não é isso?
Eles estavam pescando. Teve outra vez que ele apareceu para eles. Vocês lembram? Lembra ou não lembra? Não lembro. Eu também não. Ele apareceu quando estava pescando lá. Porque antes o Pedro, na hora que ele estava para morrer, o Pedro se mandou porque negou ele. Não é isso? O Pedro negou ele. Então o Pedro se mandou, saiu chorando. Aí ele fala: ó, eu vou encontrar com vocês em tal lugar, e fala para o Pedro também que eu quero ele lá. Certo? Deu a Pedro. E a Pedro. Tem aquele versículo. E a Pedro. Avisa os discípulos e a Pedro, que eu quero encontrar com vocês em tal lugar. Então o Senhor só apareceu para ele depois de morto e ressuscitado, ali. Nós sabemos, irmão, que o Senhor apareceu para Pedro naquela situação. Ó Senhor Jesus. Mas o Pedro viu tudo que o Senhor fazia aqui na terra, os milagres? Viu ou não? O Senhor não se transfigurou na presença dele? Não falou que o reino dele ele viria transfigurado? Está em Mateus 17, não vamos ler. Ontem nós lemos isso aqui. Você lembra disso? Ele foi transfigurado, vocês viram tudo. Mas a dificuldade deles foi essa. Não conseguiram avançar. Não conseguiram crer totalmente no Senhor. Porque o Senhor falou assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Isso ele disse porque ele ainda não tinha se tornado o Espírito. Depois que ele se tornou o Espírito, aí ele apareceu para quem? Para Saulo, para Paulo. E quando Paulo viu a solução dele no Espírito, aí Paulo mudou de vida. Hoje o Senhor aparece para nós no Espírito, tá, irmãos? Ele não aparece aquele homem, aquela luz forte. Para Saulo ele apareceu com uma luz que o Paulo não conseguiu ver ele. Os outros viram, desmaiaram, e eles falaram, olha que coisa tão interessante. Quando o Senhor apareceu para ele no capítulo 17 de Mateus, ele chegou assim: ó, negócio seguinte, vamos fazer uma tenda aqui, uma para o Senhor, outra para o Moisés e outra para o Elias. O que eles estavam falando? Mesmo naquela situação, eles falaram assim: é um homem, igual os outros mesmo. Simplesmente teve uma luz diferente aí, mas é igualzinho. Vamos fazer uma tenda para vocês, porque vocês já estão numa outra esfera, mostraram uma outra esfera, então vamos fazer isso. Irmãos, veja que situação. O povo, mesmo eles vendo tudo isso, eles não conseguiram avançar. Eu até separei um versículo aqui, deixa eu ver se o conteúdo desse versículo se dá para encaixar aqui. Senhor Jesus, o que o povo judeu mais amava? Era as leis, né? A lei, não podia fazer nada fora da lei, e o templo. O templo para eles era o lugar mais importante. E o Senhor falou: eu vou derrubar isso aí. Vocês estão tanto focados nesse templo, eu vou derrubar. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E tem uma outra palavra que o Senhor falou assim, ó, como é que ele falou? Eu vou ler o versículo aqui, que eu separei aqui. Ele falou assim: quem ama a sua vida, perde-a. Mas quem perde a vida, vai ganhá-la. Os judeus tentaram preservar a vida deles pela lei? Tentaram, não tentaram? Preservar a vida deles de todo jeito. Então eles não perderam essa condição. E o Senhor falou com eles: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Senhor Jesus. É difícil, irmão, nós odiarmos a nossa boa vidinha, não é? Se tem alguma coisa que vai prejudicar a minha boa vida, eu vou fazer isso, esse negócio não vai ser bom, eu não vou querer isso, eu acho isso tão desagradável, né? Eu vou perder minha boquinha. A tarefa que Paulo pegou foi uma tarefa muito complicada. Eu gostaria só de ler esse versículo aqui para os irmãos entenderem por que o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, agora vai abrir o leque, eu creio que vai abrir o leque para quem não estava aqui. Ontem eu falei disso, eu acho que falei sim.
9, ele fala assim, quer ver? No versículo 15. O Senhor falando com Ananias. 9:15, acharam? Mas o Senhor lhes disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, filhos de quem? Mas quem era para pregar para os israelitas? Não eram os apóstolos? Os apóstolos não estavam lá? Não era... Por que eles não levaram ele para pregar para eles? Porque aqui o Senhor chamou alguém que desprendeu de tudo que ele era para seguir o Senhor. Aí pronto, se ele se desprendeu de tudo, aí o que ele vai fazer? Pregar o evangelho para os gentios. Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos, não sei se os irmãos vão entender o que eu vou dizer. Quantas epístolas Paulo escreveu para as igrejas? Para as igrejas. Não é quantas ele escreveu 14. Mas para as igrejas. 7. Foi 7, não foi? Quantas igrejas tem em Apocalipse que o Senhor veio orientar? Quem tem ouvidos? 7 também. Deu para os irmãos entenderem o que eu quero dizer? Se não deu, eu vou falar mais. Entenderam, irmão? Cada igreja tinha um problema diferente? Tinha ou não? Se tinha um problema diferente, Paulo escreveu para elas alinhando. As igrejas o Senhor edificou. Ele falou assim: eu edificarei a minha igreja. Ali quando fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dentro aqui, nós estamos poucas pessoas, mas entre nós, podemos ser as pessoas que estão distribuídas nessas igrejas. Parece meio estranho, não é? Não parece? Por que está assim? Porque muitas pessoas que às vezes reúnem na igreja, mas o pensamento dele está em outra coisa. Não estou concordando com isso, não acho isso bom, eu vou mudar para outro lugar. Então aqui, o Espírito está corrigindo cada um de nós. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele nunca falou que o Espírito dizia para a igreja A ou a igreja B. Ele fala a igreja que está em, e depois ele fala, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. O Paulo escreveu para 7 igrejas. Cada igreja tinha um problema diferente. Aí nós pegamos o seguinte, se cada igreja tinha um problema diferente, e nós estamos estudando hoje, nesses dias, o livro de quê? Aos Gálatas, não foi? Agora então vamos para o livro de Gálatas. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3. Versículo 1 fala assim, ó Gálatas. Ó Gálatas o quê? Insensatos. Quem vos fascinou a vós outros? Ante os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Agora eu perguntaria para vocês, se Cristo morreu no meu lugar, a minha vida que eu tenho é de quem? De Cristo. É ou não é? Você não acha assim? Mas se Cristo morreu no meu lugar e hoje eu estou vivo, então todo o sentimento, toda a empáfia da vida que eu tenho que ter é voltado para Cristo. Se ele não é voltado para Cristo, é voltado para qualquer outra coisa, eu estou dizendo que a morte de Cristo foi em vão para mim. E isso mostra que esse povo aqui, eles receberam uma influência de alguma coisa que tirou eles dessa esfera de Cristo. Vamos ver o versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí que mostra o seguinte, que quando eu tenho fé, a fé chegou em mim, eu não preciso de lei. Eu creio no Senhor, está resolvido o problema. Mas se eu vou querer
ganhar as coisas através da lei, eu estou dizendo que Cristo não é o suficiente. Foi em vão. Lá em Coríntios 15, versículo, no começo do capítulo 15, lá fala assim, não, nós cremos, mas sem circuncisão não tem salvação. Não é isso que falaram? O que ele estava dizendo? Você tem que cumprir uma lei de Moisés. Quem que estava acima? Moisés. Sem Moisés não seríamos salvos. Quando eles olharam para Cristo e falaram assim, poxa, nós somos filhos de Abraão. Nós não somos desse jeito que você está falando aí, não. Aí ele falou assim, antes de Abraão eu sou. Antes de Abraão eu sou. Eles estavam mostrando que Abraão, foi ele que criou Abraão. Ele que gerou Abraão. Mas o que acontece com o povo judeu? Eles não conseguiram ver Cristo. Não receberam Cristo. Aí Paulo foi levantado. E quando vocês veem aqui, nesse versículo que nós lemos, já dá a entender que eles saíram fora de Cristo, foram como se fossem enfeitiçados, porque vieram alguém de Jerusalém para falar com eles lá, que eles precisavam ser circuncidados. Olha que coisa, irmão. Aí nós pensamos assim, não, mas tem um irmão, que ele é o irmão máximo, que ele sabe tudo. Mentira, irmão. Que sabe tudo é Cristo. Ah, mas ele é um mestre. Mentira. Mestre é Cristo. Cristo, por causa disso, ele falou em Mateus 23. A ninguém nessa terra chameis. A ninguém nessa terra chameis Pai. Se ele deu... Vamos ler lá, irmão, para ficar bem mais claro para nós. Mateus 23. Ele fala aqui dos escribas e fariseus, que eles gostavam de ser destaque na igreja. No versículo 6, ele fala assim, eles amam, em primeiro lugar, nos banquetes, e as primeiras cadeiras na sinagoga. Até é perigoso a gente sentar aqui na frente, mas aqui não é a primeira cadeira, não, talvez seja a última, né? Senhor Jesus, aí na sinagoga, as saudações nas praças, e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, vós quem? Vocês que são judeus, não é isso? Sobre a terra, Senhor Jesus, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre. E continua, vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra, ninguém sobre a terra chamei de quê? Vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exalta, será humilhado. E quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Aqui é a receita. Quem já leu, ou quem nunca leu, aquele versículo de Gênesis, capítulo 3, versículo 5, quando fala, o dia que você comer da árvore da ciência do bem e do mal, você vai ser como um deus, ou deuses. Deuses. Deus reconheceu que há outros deuses? Sabia, há outros deuses para as pessoas, mas ele falou assim, eu sou o único Deus. Eu sou o único Deus. Aqui, irmão, então nós estabelecemos, então o estabelecimento da fé, agora, é a maneira de Deus concluir sua vontade no homem, através da fé. Nós podemos voltar lá em Timóteo. 1 Timóteo, Senhor Jesus. 1 Timóteo 4,17, Senhor Jesus. Assim, perdão, irmão, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. 4 ao 7, agora sim. Nem se ocupem
de fábulas, genealogias, antes que promovem discussões do que o serviço a Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se alguns dessas coisas, perderam-se na loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreende, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ó Senhor Jesus, aqui percebe, irmão, que às vezes a pessoa se acha tão sábio, faz observações absurdas, mas ele mesmo não está nem entendendo o que está falando. Fala até o que os outros falou para ele falar. Senhor Jesus, então nos mostra o exercitar, irmão, da lei e da fé. A fé é uma coisa totalmente diferente do que você, no versículo 3 fala, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Fé sem hipocrisia. Então tem fé que pode ser hipócrita. Tem pessoa que tem fé, mas é uma hipocrisia. O que ele está falando? Então aqui ele está exercitando a fé. O apóstolo Paulo ele explica de forma muito sábia essa questão. Em Romanos, capítulo 7. Ele tem muita propriedade nisso, porque ele era uma pessoa que ele tinha essa sabedoria que Deus lhe propôs, né? No capítulo 7, versículo 10 e 11. Quando o Senhor deu os mandamentos para o homem, ele não deu para matar o homem. Ele deu para a vida. Mas olha aqui o que ele falou. Amém? E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se no mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Olha o que Paulo falou. Ele falou assim, gente, eu recebi para mim viver, mas só que quando eu vi a minha condição, eu falei, eu não tenho vida nisso aqui. Eu não consigo viver desse jeito. Eu estou morto se eu for viver dessa maneira. E isso aí que falou assim, esse mandamento que falou que era para eu viver, ele me matou. Vê o versículo, Senhor Jesus. O versículo 24 desse mesmo 7 de Romanos. Vê o versículo 24 agora. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos nos salvar através das nossas atitudes. Nossa atitude acha que vai salvar nós. Nossa maneira de ser, nossa boa educação, nossa falta de educação, não sei. Nossos bons princípios acham que pode nos salvar. Mas, na verdade, isso acaba nos condenando. Então, o Senhor falou, o apóstolo falou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não consigo viver essa lei. A lei que parecia que era para me dar vida, ela me matou. Eu não consigo viver desse jeito. Ele falou que ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue. Aí ele continua no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha, eu acho que Deus falou as coisas muito boas. Amar o próximo, ser benevolente com todas as coisas, amar a Deus sobre todas. Eu sou muito bom nisso. Mas o que acontece? A minha carne não suporta isso. Eu, às vezes, uma pessoa, até mesmo quem dirige, sabe disso. Você está no trânsito, uma pessoa te dá uma fechada, você já dá vontade de xingar ele.
Às vezes você está fazendo alguma coisa, o marido ou a esposa fala alguma coisa que você não está satisfeito, você já fica nervoso, já perde a paciência. E isso mostra que a nossa carne, ela tem uma tendência miserável para nos trair, irmão. Ela é difícil. Quando não sai do jeito que eu quero, eu fico bravo. Mas isso mostra que a minha carne ainda supera a minha vontade de servir a Deus. E se ela supera a minha vontade de servir a Deus, está dizendo que quem está mandando em mim é a minha carne. Isso não é fácil. Nós queremos corrigir isso. Por isso que o Paulo falou, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente pensando, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Na minha mente eu penso que vou fazer as coisas de Deus. Eu estou fazendo as coisas para Deus, mas daqui a pouquinho eu quero fazer para mim. Eu sou escravo, eu tenho que... Mas aí, quando ele, no 8:1, ele fala uma coisa interessante. Agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, se eu conseguir, numa dificuldade qualquer que eu enfrentar, eu depender do Senhor, eu digo para os irmãos, você não tem problema, eu também não tenho. Mas na dificuldade que eu enfrento, eu resisto na minha carne. Eu resisto. E essa resistência minha mostra que eu não estou em Cristo. Se eu estiver em Cristo, eu não tenho problema. Não é o que está falando aqui no versículo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Vê o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? A lei do pecado é a lei que te acusa. Fala, você te condena. Cristo te libertou. Se Cristo me libertou, mas por que eu vou ficar preocupado com problema meu? Se chega de noite, às vezes uma hora que você tem aquele disquete, né, ou aquele CD, aquela fita que vai desenrolando, você lembra, gente, o que eu fiz? Não devia ter feito isso. Aí, não é assim que acontece conosco de noite? Você começa a lembrar, devia ter feito agido diferente. Ou então você vai andando, daqui a pouquinho vem aquela fitazinha, você fala, não, agora estou em Cristo, acabou, não tem mais problema, não vou viver isso mais. Porque se você viver isso, irmão, você está vivendo na lei que está na sua mente e te condena, ela te mata. Agora, Senhor Jesus, versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Aí, para onde eu estou pendendo na minha vida? Né? Para onde eu estou pendendo na minha vida? Versículo 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então meu corpo ele tem tendência para a morte, mas quando eu volto para Cristo eu tenho vida. É isso que está falando aqui ou não é? Se eu volto para Cristo eu tenho vida. Enquanto eu estiver preocupado com o meu corpo, eu estou morrendo, irmão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós vimos lá em Gálatas que o começar no Espírito é algo muito importante, mas o viver no Espírito não é fácil, irmão. Vamos voltar lá em Gálatas, vamos terminar de ver até o versículo 5 para nós encerrarmos. Senhor Jesus, Gálatas 3, agora a partir do versículo 3. Sois assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoados na carne. Na carne? Está perguntando, né?
terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A lei, se nós olharmos, a lei não fez milagre. O que faz milagre é a fé. Então, tudo que nós precisamos de ter, esse milagre vindo da fé. Não, a lei, irmão, ela só serve para te condenar, para te acusar, para não fazer, não traz a justificação. Você é justificado pela fé, não é pela lei. A lei ninguém consegue ser justificado por ela. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, lemos desses livros, vocês notam que lugar que o Paulo foi entrar para escrever para cada igreja. Essa igreja é uma daquelas que o Senhor colocou o homem para ajustá-la. Amém?